Bom, gente, boa tarde. É uma honra estar hoje aqui na Expo Empreendedor 2025, mas primeiro eu quero contar um pouquinho da minha história de quem é Viviane Alves. Uma apresentadora com propósito. Em 2015 de 1952, uma menina de 7 anos pegou o sol, sendo brutalmente assassinada. Sua mãe foi sequestrada. Ela, vítima de feminicídio, brigando entre a vida e a morte. Sua história chocou o Brasil, sendo contada pelo grande Gil Gomes. Naquele momento, ela conheceu o mundo e não imaginou o que o destino esperava. Criada apenas pelo pai, Viviane Alves e irmãos foram vítimas, mas nunca viveram como tal. A dor, a perda, só fez ser cada vez mais forte. Sua história, antes pouco conhecida, hoje será contada por um propósito que age sem coração. Ela não planejou estar na televisão, realizando os sonhos de sua. Mas hoje, ao lado de Ana, cruzou seu caminho no meio de tanta dor, decidiu homenagear pessoas que impactam vidas e que possam compartilhar suas histórias de superação. E o segredo representa resiliência, força, poder e renovação. Apaixonada pelos seus 4 filhos, empreendedor, apresentador, atriz que atuou em História de Mabel na Espanha e embaixadora como influencer da Pátria Barra. Essa é um pouquinho da minha história de vida. Posso falar para vocês que dos meus 1 ano até 7 anos de idade, eu tive uma infância feliz. Até que em 1992, o meu mundo desabou. Eu era muito apegada com a minha mãe. E em 1992, em Ribeirão Pires, minha mãe foi assassinada. Minha irmã foi sequestrada e eu fui vítima de feminicídio. Fiquei entre a vida e a morte. Através de um bandido, um sequestrador, que queria ter um relacionamento com a minha irmã. Meu pai, óbvio, que não aceitou. Minha irmã tinha apenas 13 anos. Então, ele programou tudo isso. Então, gente, eu sou uma das histórias do Gil Gomes, como vocês viram. Mas a minha dor, tá? Ela me fez ser mais forte. Imagina uma criança que foi criada com o pai. Meu pai é o meu herói, porque ele criou os cinco filhos sozinho. E na época o Gil Gomes falou assim: olha, essa história mexeu comigo, mexeu com o Brasil. Hoje nós temos a rede social, a internet, que tem tudo, mas na época a minha história passou na Globo, passou no SBT, passou em todas as emissoras. E após 3 meses, graças primeiramente a Deus e ao Gil Gomes, que não está mais aqui, esse grande jornalista, que na época me deu uma boneca. Ele falou assim, quando ele me conheceu, ele falou: olha, essa menina vai fazer história. Não sei se ele quis me agradar, mas eu acredito que era o propósito que Deus já tinha na minha vida. A minha mãe faleceu aos 37 anos. E o sonho dela, é claro, né? Era ver a filha dela na TV. Não digo nem na TV, porque é 7 anos, mas uma modelo, né? Modelinho. Mas eu não tive a oportunidade naquela época, até porque o meu pai, ele sempre trabalhou. Então, gente, ou colocar comida na mesa, né? Ou vai atrás de modelo. E nós sabemos o custo que é isso. Então, eu não tive padrinhos, né?
Aos 17 anos, eu estou resumindo porque o tempo é bem curto, mas aos 17 anos eu já fui correr atrás dos meus sonhos e eu lembro muito bem que a médica que cuidou do meu caso na época, cuidou de mim quando eu fiquei entre a vida e a morte, ela falou assim: nunca desiste dos seus sonhos e creia em Deus. Imagina uma luz branca, né? Quando você se sentir triste. Então, a minha fé sempre me levou em lugares inimagináveis. E a dor, ela só me fez ser mais forte. Aos 17 anos eu fui correr atrás, fui trabalhar, né? Já com 17 anos já fui para uma agência e naquela época era aquelas menininhas que ficavam fazia aquelas pedágio da Band, né? Pedágio da Band, pedágio da Metropolitana. Então, se vocês forem ver, já era um caminho, né? Que Deus já estava me levando. E eu falei: amo trabalhar na área da comunicação. É isso que eu quero para minha vida. E sempre trazendo pessoas comigo, arrumava emprego para a prima, para a irmã. Então, a empreendedora nasceu. Mas não nasceu com padrinhos. Eu não tive padrinhos. Se eu falar que tive padrinhos, eu vou estar mentindo. Eu sempre tive sonhos. Então, empreender é você, primeiro de tudo, é acreditar. É se desafiar. Porque vocês sabem o quanto os empresários têm desafios todos os dias para manter a sua empresa aberta, para lidar com funcionários. Eu hoje, quando eu olho para tudo isso, eu penso: Deus, lá atrás o Senhor fez um propósito. Vai vir provações, vai vir desafios. Aí, é essa vida que eu tenho caminhado. 19 anos, gente, eu casei. Casei com 19 anos, com um empresário. Fiquei 10 anos casada. Hoje eu sou divorciada, sou noiva, meu noivo está aqui. E é um presente de Deus na minha vida também. Porque nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos. Eu buscava, para vocês entenderem, eu buscava nas pessoas, principalmente nos homens, o que eu não tive. Sabe por que eu não tive? Eu não tive o colo da minha mãe quando eu precisei. Eu não tive o abraço. Então, você buscar em homens. Então, eu tive um relacionamento que não deu certo. Sabe por quê? Foi ele que me escolheu e não eu que escolhi. Nós temos que escolher o que nós queremos. Nós temos o poder para isso. Para escolher amigos. Desculpa, até esqueci. Escolher amigos, escolher mesas que vamos sentar e alianças. Porque alianças, ela te leva em lugares, te leva em lugares extraordinários. O empreendedorismo transformou minha vida em força, em minha história em palco. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou realizando um sonho, tanto da minha mãe, mais um, né? Porque de eu estar na televisão, eu já estou. Liderei com traumas, emoções, encontrei forças. Aqui eu com o Raul Gil, alguns atores, né, amigos, porque o propósito que Deus tem pode demorar, mas acontece nas nossas vidas. Aqui, eu vou já, como passou um pouquinho, eu já vou falar para vocês, eu estou no programa na Rede TV, né? Após alguns anos,
Em 2012 eu vim para a Rede Brasil de televisão. A oportunidade, eu recebi um convite. Poderia falar, poxa, mas por que eu vou agora? Eu não fiz curso na área da comunicação. Mas eu aceitei a oportunidade. Depois eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar. Em 2014, eu já estava numa outra emissora, que foi o Canal 3 da NET, na TV Guarulhos, que foi uma oportunidade incrível, onde eu entrevistava empresários, artistas, políticos. Então, sempre que eu tive a oportunidade, eu aprendi a agarrar. Poderia não estar aqui hoje, gente, foi desafiador, onde eu estava doente, falei, oh meu Deus, vou, não vou? Aí sabe que Deus falou? Não, você vai, porque ali tem pessoas que precisam ouvir um pouquinho da sua história. É só o começo de tudo, da onde eu vou te colocar. Então não tenha medo. O medo, ele te paralisa. O medo não deixa você alcançar voos maiores. Não espere apoio, comece com o que tem. Eu criei minha marca. E eu falei, qual que nome, Deus? Aí tá, é fama e destaque. Network muda tudo. Você é a sua melhor propaganda. Parcerias vale mais que dinheiro. Isso é verdade. Se você hoje não saber se comunicar, você está um passo atrás. Você precisa. Não importa, você está ali na rede social, dá pelo menos um bom dia para os seus seguidores, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Sabe por quê? Quem não é visto não é lembrado. Ninguém vai lembrar a gente se a gente ficar só em casa. Temos que o quê? Que nos comunicar. Através da comunicação. Okay. Através da comunicação, em 2019, eu fui para a Europa. Sozinha, uma mala e grávida. Sabe por quê? Mais uma escolha errada que eu fiz. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor tem um propósito naquele lugar? Deus falou, tenho. É ali que você vai atingir o seu objetivo. É ali que eu vou te colocar em lugares mais altos. Fiz um chá de bebê, ganhei presentes, tudo. Falei para minhas amigas, eu vou ter meu filho na Europa. Como assim você vai ter seu filho na Europa? Sabe por quê, gente? Porque o pai falou, olha, eu não posso ser pai, não é o momento. Eu falei, não tem problema não. Esse filho vai ser só meu. E eu vou criar e muito bem. Eu fui para a Espanha com uma mala. Falei para o meu médico, ele falou, Vivi, olha, você não vai entrar. Eu falei, doutor, eu vou. Sabe por quê? Porque Deus falou que tem uma promessa naquele lugar. E eu fui para Marbella, Málaga. Então foi um processo, né, gente? Porque nada é fácil. E lá eu tinha uma amiga, que ela é madrinha da minha filha, Marcela. E tudo começou. Tive meu filho, o Juan Augusto, lá. E lá eu fiz uma novela, As Histórias de Marbella. Gente, pode aplaudir? Porque ali, olha, Deus me honrou. Na época da pandemia, eu fiz uma novela. Ali Deus me sustentou. Eu ganhei tudo. Meu filho abençoadíssimo. Voltei para o Brasil. E Deus falou, vou te colocar em lugares maiores. Fui convidada. Quando eu voltei para o Brasil, sabe como que eu voltei? Já voltei diferente. As pessoas já me olhavam de outra forma. Por que não honrar as pessoas aqui, né, gente? Por que temos que ir para outro país? Esse é o erro. Não é verdade?
Mas quando eu voltei, me olhavam diferente. Sabe por quê? Tudo está na forma de você olhar. Eu sempre que olho para as pessoas, eu procuro não julgar. Eu olho para ela por dentro, com amor. Aí quando eu voltei, na época eu falei para minha assessora Lourdes, jornalista. Falei, Lourdes, eu quero sair na Globo, eu tô em Marbella. Como assim, Vivi, você é doida? Eu falei, o pai dele precisa ver ele, que eu tô na Globo, que eu vou passar na Globo. E eu passei. Foi no Jornal da Globo na época. Gente, Jornal da Globo, na época contava só tragédia, que era época da pandemia, mas ali foi uma homenagem. Sabe como foi? A Viviane está em Marbella, não consegue voltar para casa, mas ela teve um ano na Europa, está trabalhando. Então é isso que Deus faz. Eu poderia falar tantas coisas para você, mas sabe o que Deus falou? Conta a sua história. E empreender é contar a sua história. É você não desistir. Não desista dos seus sonhos, independente da circunstância. Independente de quando você acordar. Gente, quantas vezes Deus, eu preciso levantar da cama, né? Aí Deus fala, não, você precisa, você vai trabalhar, você tem 4 filhos. Sabe por quê? Criei meus filhos sozinha e tenho o maior orgulho. Porque o meu filho de 19 anos, hoje formado em tecnologia, o outro trabalha, e os 2 são pequenos, mas eles têm maior orgulho de mim. Não tenha vergonha da tua história, tá? Não tenha medo, o medo te paralisa. Eu vou voltar a repetir isso, o medo te paralisa. Vocês vão lembrar de mim amanhã. Quando você estiver com medo, quando você estiver triste, você vai falar, poxa vida, aquela mulher, sabe, a Vivi Alves, apresentadora, CEO de uma premiação, que hoje eu tenho uma premiação também, viu, gente? Que o Leão Lobo, ele é o meu apresentador junto comigo há 4 anos. E eu conheci ele, sabe quando? Eu conheci o Leão quando eu tinha 7 anos. Quem me apresentou? O Gil Gomes. E hoje nós estamos juntos. E você olha para a sua vida e fala, Deus faz coisas extraordinárias. Né, Laís? Minha amiga querida que está aqui hoje. Muito obrigada, gente, por vocês estarem me prestigiando. Eu estou muito feliz. Esse dia está marcado na minha história e na história de cada um de vocês. Porque neste lugar, que é uma feira de empreendedorismo, mas vocês vão fazer grandes negócios, mas não só negócios, mas assim, sair transformado. E eu também sou embaixadora da ONG Florescer também. Gente, muito obrigada mais uma vez. Se você gostou um pouquinho da minha história, vai lá no Instagram, @VivianeAlvesOff. Viviane Alves Off. Gratidão.